Sabe o que você não deve fazer aí na sua casa? Repetir essa encenação que a gente fez aqui. Agora sabe o que você pode fazer? Antes mesmo de assistir essa crítica, já se inscreve no canal e dá aquela curtidinha. Provavelmente todos os vídeos que você venha a assistir sobre esse filme vão tocar nessa mesma tecla. E aqui no Clube do Pop não vai ser diferente, porque não dá pra ignorar um absurdo desses. Afinal, quem foi o maluco que resolveu mudar o nome de Uma Noite de Crime para 12 Horas para Sobreviver, o ano da eleição? Sim, esse filme com título longo e difícil de decorar é na verdade a terceira parte da franquia Uma Noite de Crime, o que é difícil de entender, porque afinal se você gostou dos dois primeiros filmes e vai pro cinema sem ter essa informação, você pode simplesmente escolher outro filme pra ver, por não saber que esse filme faz parte da mesma série. Alguns anos se passaram após a conclusão de Uma Noite de Crime 2 Anarquia e o personagem Sargento, interpretado pelo Frank Grillo, se tornou o principal responsável pela segurança da senadora Charlene Rohan. É ano de eleições e essa senadora tem como principal proposta de campanha acabar de vez com a Noite do Expurgo. A famigerada noite onde todos os crimes, inclusive o assassinato, são permitidos. É claro que seus adversários políticos, justamente aqueles que criaram essa tal noite, não vão aceitar as propostas da senadora com tanta facilidade. Eles então criam um complô para assassinar a senadora na noite do crime. Temos aí o nosso filme. Só a partir dessa sinopse já dá pra perceber o tipo de analogia política que esse filme faz, que na verdade já está presente desde o primeiro filme da trilogia, ou seja, uma crítica aos Estados Unidos e a sua cultura de violência, esse orgulho de ser uma nação que foi sedimentada a partir do sacrifício. É uma mensagem não muito diferente de documentários, por exemplo, como Tiros em Columbine, do Michael Moore. É muito fácil perceber, por exemplo, o tipo de analogia que o diretor pretende fazer, colocando os vilões como se fossem os conservadores eleitores do Trump, que defendem o porte de armas e a liberdade do indivíduo de ter as suas armas, e a personagem da senadora seriam como se fosse os eleitores da Hillary Clinton, os progressistas. A questão é que essa discussão é colocada no filme de uma forma extremamente maniqueísta, não muito diferente, por exemplo, do próprio filme do Michael Moore que eu citei anteriormente, sendo que aqui a coisa é bastante rasa, mas funciona muito bem como entretenimento. Como cinema de ação e como suspense, se você colocar de lado todas essas analogias, você vai ver que como filme de gênero, ele é eficiente. E isso é mérito do diretor e roteirista James DeMonaco, que é o criador dessa franquia. Ele foi o responsável por todos os filmes da série e é notável como ele conseguiu evoluir de um filme para o outro, sempre acrescentando novos elementos que ajudam a compor uma mitologia bastante interessante para a série. Afinal, o primeiro filme era claramente um filme de suspense e terror de confinamento, ou seja, aquele tipo de filme no qual os personagens estão isolados dentro de um único ambiente, uma casa, e eles precisam sobreviver. Já a partir do segundo filme, ele amplia esse escopo, ou seja, ele sai desse ambiente da casa e mostra a cidade como um todo, e a partir do momento em que o filme toma as ruas, ele se torna também um filme de ação. Esse terceiro filme, ele segue esse caminho do filme de ação, né? Ele é muito mais um filme de ação, embora ainda tenha elementos de terror e suspense, mas a ação prevalece. Dá pra se perceber, por exemplo, que o personagem do Frank Grillo, o Sargento, ele lembra bastante o Gerard Butler naquele filme Invasão à Casa Branca, que depois também teve uma continuação, Invasão a Londres. É mais ou menos aquele mesmo esquema, do cara que tem que proteger um político importante. Mas esse filme é um pouco diferente daquele estrelado pelo do Gerard Butler, porque aqui o personagem do Frank Grillo não vai representar aquele herói que é o homem de um exército só, ou seja, ele não vai ter que resolver tudo sozinho, ele vai contar com a ajuda de alguns outros personagens que entram agora na franquia e que são excelentes personagens que a gente até espera que estejam presentes nos próximos filmes, porque são personagens de peso e que cada um ali também tem o seu momento de heroísmo. A minha preferida é a Lane, interpretada pela Betty Gabriel, que é uma personagem que circula durante a noite, nessa noite do expurgo, ajudando as pessoas vítimas dos crimes. Eu não conhecia essa atriz, mas ela é ótima, ela tem força, ela tem vigor e ela representa bem aquele tipo de heroína que já entra em cena e você já entra torcendo por ela porque você sabe que ela é forte e é capaz de resolver a parada. A senadora é interpretada pela atriz Elizabeth Mitchell, que talvez você lembre da série Lost.
Aqui ela tá muito bem, ela passa toda a credibilidade da senadora, você realmente torce por essa personagem, e se você fosse eleitor, provavelmente você também votaria nela. Na verdade, todo elenco eficiente defende bem os seus papéis. O Michael T. Williamson é outro ator que eu não conhecia, ele interpreta o Joe, que é um personagem que precisa defender o seu supermercado dos ataques que ocorrem nessa noite do expurgo. Ele também tem muito carisma e também é competente, e ele forma uma dupla muito boa com Joseph Julian Soria, que é outro ator igualmente carismático e que eu também não conhecia. Ele interpreta o Marcos, um imigrante mexicano que foi ajudado pelo Joe quando chegou nos Estados Unidos e por conta disso tem uma dívida de gratidão com ele. É preciso destacar também o design das máscaras e dos figurinos que as pessoas usam fantasiadas nessa noite do expurgo. Elas são sinistras e ao mesmo tempo fazem referências a personagens da história americana. Tem personagens que fazem analogia a presidentes americanos. Ao mesmo tempo que tem um tom mórbido, elas são diferentes porque elas apresentam sempre um elemento inusitado, como por exemplo máscaras que são feitas com luz de neon. Tudo isso auxiliado por uma fotografia escura que compõe muito bem as imagens de uma típica noite metropolitana e os seus perigos com suas gangues e sua violência me fez lembrar um clássico dos anos 80, Warriors. Ou seja, Warriors misturado com filme de terror e suspense, misturado com filme de ação, já deu pra perceber a salada de referências que a gente vai encontrar nesse filme. Mas o resultado é tenso, deixa a gente preso na cadeira, é um filme eficiente que não deixa nada a dever aos dois primeiros filmes da trilogia, é tão bom quanto todos os outros e merece 4 saquinhos de pipoca. Então vá ao cinema conferir o filme e mais uma vez eu lembro você de não esquecer de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, acione as notificações aqui do YouTube para você ser avisado sempre que a gente postar vídeo novo. Siga a gente nas nossas redes sociais e, é claro, assine o canal. Bem-vindos ao Clube do Pop!